Então, estamos aqui iniciando mais uma atividade, uma entrevista do ciclo de diálogos desmedidos. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui no nosso ciclo de diálogos a professora Ludmila Cerqueira Correia. A professora Ludmila é graduada em Direito pela Universidade Católica de Salvador, doutora em Direito e Constituição pela Universidade de Brasília e fez estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em 2015 e 2016. E atualmente a professora Ludmila é docente e pesquisadora junto ao Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, onde coordena o grupo de pesquisa e extensão Loucura e Cidadania, né, que é o motivo aqui da nossa conversa. Que grupo esse que desde 2012 ele atua com atividades de assessoria jurídica popular universitária em direitos humanos e saúde mental. Então, professora Ludmila, já agradecendo a sua participação aqui no ciclo de Diálogos Desmedidos, eu gostaria que você pudesse apresentar para a gente e falar sobre a sua trajetória no campo jurídico e essa conexão aí no seu trabalho de pesquisa junto às questões de saúde mental. Então, bom dia, eu queria agradecer ao convite, saudar os componentes do Desmedida e dizer que é uma alegria poder contribuir com algumas questões que a gente tem pensado nos últimos anos. Veja, eu venho de uma trajetória da assessoria jurídica popular, que é um campo mais, digamos, marginal no direito, mas que tem profissionais engajados em lutas populares, de movimentos sociais, de grupos subalternizados, e foi a partir desse lugar, da assessoria jurídica popular, quando eu ainda estava na Bahia, que eu também pude conhecer o movimento da luta antimanicomial. Então, entendendo a importância de atuar junto a coletivos da luta antimanicomial, a partir dessa assessoria jurídica que é feita com os sujeitos e não apenas para esses sujeitos, é que eu comecei, então, a atuar fazendo assessoria a uma associação de usuários e familiares do campo da saúde mental no estado da Bahia, e a partir daí eu digo que foi esse trabalho que me deu régua e compasso para começar a atuar também na universidade, outro espaço que eu passei a atuar desde 2008, quando fui professora também em algumas universidades na Bahia. O projeto de pesquisa, né, que a gente conheceu recentemente, foi no Congresso da Brasco, em João Pessoa e na Paraíba, né, tivemos a oportunidade de conversarmos, nós dois e a professora Simone Paulon, né, o projeto de pesquisa e extensão Loucura e Cidadania, né, o LOCID, que você coordena aí com um grupo de pesquisadores e alunos envolvidos, né, ele foi criado em 2012, né, quais foram as motivações, né, e quais são os pressupostos conceituais, também referências políticas, né, do projeto? Então, o Loucura e Cidadania, ele nasce na UFPB no curso de Direito onde eu dou aula, que é no curso de Direito de Santa Rita, um curso criado pelo Reúne, que já tem um perfil diferenciado até pelos professores, pela dedicação exclusiva que é maior, e se sentia falta ali de projeto de extensão que desse conta desse debate que dialoga, que traz o diálogo entre saúde mental e direito, uma vez que o direito sempre foi responsável por conceitos conservadores, como tutela, incapacidade, periculosidade, dentre outros, que colocavam as pessoas em sofrimento mental como objetos de intervenção e não como sujeitos de direitos. Então, identificando junto aos estudantes, numa matéria que eu dava aula, que eu ainda dou aula, sobre direitos de grupos socialmente vulneráveis, um grupo de estudantes demandou fazer um grupo de estudos sobre essa temática, que envolvia saúde mental, direito, na perspectiva crítica dos direitos humanos. Então, a partir desse grupo de estudos, a gente começou a acessar os editais de extensão da universidade e começamos, então, a pensar projetos que atuassem nesse campo, fazendo essa interface entre saúde mental e direitos humanos. Ao mesmo tempo em que a gente conheceu o que estava acontecendo aqui no maior hospital psiquiátrico da Paraíba, que é o Juliano Moreira, que vinha iniciando um processo de desinstitucionalização
E a gente entendia que, por ser um grupo subalterno que está internado e sem muita comunicação com o exterior, a gente entendeu que era importante fazer um trabalho de educação jurídica popular em direitos humanos voltado às pessoas ali internadas. E foi assim que o grupo, então, começou sua atuação, a partir de estudos baseados nos pressupostos da luta antimanicomial, nos princípios da reforma psiquiátrica, entendendo que o cuidado em liberdade é o direcionamento que deve se dar e a garantia dos direitos humanos também dessas pessoas numa perspectiva crítica, entendendo-as como sujeitos da sua própria história. Então, foi a partir daí que a gente iniciou esse trabalho no Juliano Moreira, que depois acabou indo para os serviços substitutivos, junto a associações e coletivos da luta antimanicomial aqui no estado da Paraíba. Então, nesse contexto aí do projeto e nesse complexo psiquiátrico, né, Juliano Moreira, Junqueira, né, desculpa, vocês, então, construíram, né, uma nota técnica que é intitulada As Mulheres com Transtornos Mentais em Conflitos com o Sistema de Justiça Criminal na Paraíba, né? E o foco ali era pensar estratégias de cuidado e liberdade, né? Você poderia falar um pouco mais aqui sobre o contexto, né, da produção dessa nota técnica, né? E quais são os efeitos que foram alcançados a partir dessa ação e todo o processo que foi ali, então, desencadeado, né? Inclusive para levar as recomendações lá dos órgãos competentes em relação a essa questão. Bem, lá no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, a gente observou nas atividades que a gente fazia, que eram oficinas de direitos humanos quinzenalmente, que participavam mulheres, dentre outras pessoas internadas, trabalhadores também do próprio hospital, mas mulheres que tinham alguma relação com a justiça criminal, com o sistema de justiça criminal. E quando elas sabiam que nós éramos, né, boa parte do grupo era do direito, depois passamos a ter estudantes de psicologia, terapia ocupacional, serviço social, etc. Mas quando sabiam que a gente era também do direito, nos era demandado alguma informação sobre os seus processos criminais, porque muitas delas eram encaminhadas para lá, sem saber depois o que seria feito, né, do seu processo, quando é que elas iam ser ouvidas em audiência e por aí vai. Tem um fato importante para destacar nesse sentido, é que o manicômio judiciário aqui da Paraíba, que se chama Penitenciária de Psiquiatria Forense, desde a sua criação, na década de 40, nunca teve um espaço para as mulheres. Então, historicamente, elas sempre foram encaminhadas, aquelas mulheres que cometeram um delito e que têm um sofrimento mental, eram encaminhadas para o Juliano Moreira. E aí, a partir do contato da gente, né, durante as ações do projeto lá dentro, e observando essas situações, a gente começou a tomar par dessas questões jurídicas, né, e processuais, e demandar, junto aos órgãos do sistema de justiça, sobretudo a Defensoria Pública e a Vara de Execuções Penais aqui da capital, as questões que essas mulheres estavam demandando, fazendo uma ponte entre elas e o sistema de justiça. Ao longo do tempo, esse vínculo se fortaleceu, porque a gente entendeu que, como elas eram mais vulneráveis ainda por esse aspecto do gênero, né, feminino, de não ter a atenção específica que os homens tinham, por exemplo, de um atendimento de defensoras públicas lá na unidade do manicômio judiciário, que curiosamente fica ao lado do Juliano Moreira, ou seja, era só um muro para atravessar. A gente então começou a fazer esse acompanhamento de alguns casos que a gente entende como emblemáticos, casos em que já havia muito tempo de internação sem nenhuma informação e por aí vai. E no ano de 2018 aconteceu esse fato mais, vamos dizer assim, difícil, que foi a decisão de duas secretarias, a de saúde, que é responsável pela unidade do Juliano Moreira, e a Penitenciária de Psiquiatria Forense, através da Secretaria de Administração Penitenciária, de criar uma ala específica para essas mulheres dentro do Juliano Moreira, segregando-as ainda mais. Isso, no nosso entender, ao lermos a ata que a gente teve acesso dessa reunião e que decidiu isso, nos pareceu bastante equivocado, sem precedentes, uma medida que não tinha nenhuma base legal, muito menos legal. Então, isso nos impulsionou a
escrever sobre isso, né? Na verdade, denunciar o que poderia acontecer, porque ia na contramão de tudo o que a reforma psiquiátrica pensa e também das novas questões relacionadas ao louco infrator, como a gente chama, né? As pessoas que têm um sofrimento mental e estão em conflito com a lei. Então, a partir desse parecer que a gente elaborou, a gente encaminhou para alguns órgãos, como o Ministério Público Federal, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que acabava de ser instituído aqui na Paraíba, e isso gerou, portanto, uma inspeção, uma visita de inspeção do Mecanismo Estadual, que produziu um relatório que foi encaminhado à Corregedoria de Justiça do Tribunal aqui da Paraíba, e isso foi importante porque esse caso relacionado às mulheres passou a pautar os órgãos do sistema de justiça e do Poder Executivo no Estado, para além das questões específicas dessas mulheres, também a situação do manicômio judiciário aqui, que é muito tradicional, conservadora e frágil no cuidado, como a gente sabe, como acontece no Brasil inteiro. Então, esse parecer, ele teve essa, vamos dizer, não só a possibilidade de abrir um debate com esses órgãos, mas também impedir que essa ala fosse feita, e ela de fato parou, não se fez essa ala, e porque a gente fez um diálogo com as mulheres o tempo todo, porque elas nunca foram ouvidas. Nunca foram ouvidas. Pelas que queriam instituir esse espaço de segregação. E, por outro lado, foi instituído um grupo de trabalho, que aqui se chama Grupo Interdisciplinar de Estudos em Saúde Mental, no âmbito do Tribunal de Justiça, para pensar uma política estadual de atenção integral ao louco infrator. Então, a gente está exatamente nesse ponto hoje, com um prazo de entrega desse plano estadual até o final do mês de agosto desse ano, envolvendo atores da sociedade civil organizada, 2 universidades, no caso a UFPB, representada pelo LOCID, a Federal de Campina Grande, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Mecanismo Estadual de Combate e Prevenção à Tortura, as Secretarias de Estado, de Administração Penitenciária, de Saúde, dentre outros órgãos. E essa turma toda tem se reunido periodicamente, quinzenalmente, de março desse ano para cá, na tentativa de pensar essa nova, uma política estadual voltada para essas pessoas. Ou seja, uma política estadual voltada na perspectiva do cuidado, na perspectiva da saúde mental, portanto, antimanicomial, e também pensar medidas, né, alternativas à pena de prisão ou às medidas de segurança clássicas, né, que tornam as pessoas semi-imputáveis ou imputáveis, né. Nesse sentido, Ludmila, se constituiu, então, um movimento, né, em torno, a partir desse processo desencadeado por você, se desencadeou um movimento que, na verdade, reforça, né, um conjunto de ações e tem um conjunto de atividades, ou de medidas que seriam, então, agora em agosto, tomadas na direção de reafirmar os pressupostos do cuidado na perspectiva da saúde mental, né. Nesse cenário, como é que você, né, avalia a própria extinção agora pelo Ministério da Saúde, né, agora em junho de 2020, né, susta os efeitos da portaria 4 e a 95 do Ministério da Saúde de 2014, que exatamente cria o serviço, né, que é destinado a apoiar o sistema judiciário a tomar a decisão, né, sobre qual é a medida, então, para aquele caso, né, abrindo, por exemplo, um precedente de um retrocesso, né, naquilo que vínhamos, então, construindo até então. Como é que qual é o impacto desta medida, sobretudo, aí nesse movimento que vocês estão colocando, né, e que agora, a partir de agosto, vocês vão, imagino que levar um conjunto de recomendações, e imagino que o serviço e as equipes estariam previstas aí no próprio plano de vocês. Então, essa notícia para nós, além de ter sido emblemática pelo fato de ter sido no dia da luta antimanicomial, né, no dia 18 Exatamente. de novembro, o que não é à toa, né, se a gente pensar no governo que está aí, foi um banho de água fria, porque a gente já, a partir desse grupo de trabalho, a gente já estava caminhando para solicitar a habilitação e implantação da EAP, que é prevista nessas portarias que você citou. Aqui a gente já tem uma adesão à PNASP, né, a Política Nacional de Atenção à Saúde no Sistema Prisional,
esse grupo já seria considerado, junto com outro que atua junto ao Ministério Público, como o grupo condutor, que é previsto na portaria para solicitar a implantação. Então, esse seria o próximo passo, pensando aí na finalização dessa política, né, desse plano estadual. Então, para nós foi um banho de água fria, mas, ao mesmo tempo, e entendendo, obviamente, como retrocesso, porque essas portarias elas são reflexo das experiências exitosas que o próprio Loucura e Cidadania, e eu acredito que o Desmedida também vem se inspirando, que são as experiências do Pai PJ, do Pai Li, e para nós era uma política pública fundamental a partir de um financiamento, de um recurso, né, do governo federal, e também para impulsionar que o Estado, de fato, executasse essa política, porque a gente sabe que nessa tripartição aí de poderes, é muito difícil, muitas vezes, que os gestores compreendam a importância de políticas dessa natureza. E se você não tem mais uma portaria ou portarias que, além de prever uma política específica, não destinam recursos, para nós é mais difícil ainda que o Estado, que já atende uma série de demandas, e nesse caso de uma população ainda mais marginalizada, mais subalternizada, que a gente está falando, né, de pessoas que têm um transtorno mental e que cometem delito, então nunca essas pessoas são priorizadas se a gente for observar historicamente nas políticas de saúde mental ou nas políticas do sistema prisional. Então, nesse sentido, é um retrocesso enorme, mas, por outro lado, como eu queria dizer, também impulsionou que esses estados, como a Paraíba e outros, que estão no caminho de implantação da EAP, acredito que o Rio Grande do Sul também e outros, pudessem também começar a se articular coletivamente. Existem vários grupos, e tem um especialmente da Abrasme, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, junto com defensores públicos, com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, com os mecanismos estaduais de combate à tortura e o mecanismo nacional, dentre outras entidades que têm se organizado para fazer esse enfrentamento, inclusive junto a partidos políticos, pensando em projetos de lei, para que esse tipo de medida que foi adotada, ela não vingue, né? Que ela não se estabeleça e que a gente consiga que esse retrocesso, que essa revogação, ela não persista, sobretudo porque a gente nem tem um ministro da Saúde, e essa portaria foi assinada por um ministro interino, sem alguns pré-requisitos, inclusive, se a gente for observar toda a tramitação de uma política como essa no Ministério, a gente observou também que tem muitas falhas, inclusive na comunicação entre, né, os gestores, né, as comissões que precisam que esse tipo de revogação passe. Então, estamos aí caminhando, talvez, inclusive, para a judicialização disso. Até porque, né, se a gente olhar várias decisões tomadas no âmbito do CNJ, ou do Conselho Nacional, do CNJ sobretudo, né, essas portarias do Ministério da Saúde fazem parte já hoje de um conjunto de recomendações e de resoluções, né, dos órgãos de justiça, e, portanto, a revogação dela impacta não só na área da saúde, mas no campo do judiciário, né, e pensar que a política nacional de atenção integral à pessoa privada de liberdade, ela é uma portaria interministerial, inclusive, né, na qual essas duas portarias fazem parte, compondo aí um combo, né, de ações jurídicas no campo da intersecção, aí, campo do direito, campo da saúde, que é tão importante, né. Ludmila, para a gente terminar, né, a nossa entrevista, como é que você vê o cenário, né, já falamos um pouco disso, né, mas nosso campo de luta, né, esse campo de luta que toma populações tão vulnerabilizadas, como o caso de mulheres, né, que têm distúrbios mentais, transtornos mentais e cometem crimes, e ainda boa parte do Brasil, né, essas mulheres submetidas a práticas, né, que se assemelham ao campo de tortura, que poderiam ser quase considerados como tortura, né? Como é que você vê o cenário de luta para esse 2020, aí, com todas essas dificuldades que temos, né? Um governo que, de fato, não atua no campo da proteção, pelo contrário, né? Parece ter uma orientação necropolítica, né? Como tem sido muito usual se dizer, né? Mas nesse campo de luta, né? Como é que você vê aí as perspectivas desses próximos períodos? Então, esse é um desafio bem grande, ainda mais pensarmos em luta num contexto de pandemia, em que a gente está vivenciando aí,
essa situação do distanciamento, do isolamento, há pelo menos 4 meses. Mas também dialogando com vários coletivos, tenho visto que isso também tem trazido as pessoas de novo a pensar sobre isso, porque a gente passou por muito tempo também com várias conquistas, e isso nos deixou mais, vamos dizer, relaxados, relaxadas, e com um governo, ou melhor, um desgoverno como esse, com tantos retrocessos, a gente tem observado que as pessoas e grupos têm se organizado também. Então, observar o quanto, por exemplo, a universidade, que é do lugar que eu estou falando hoje, né, mesmo sendo militante da luta antimanicomial há bastante tempo, mas a universidade tem dado uma contribuição enorme. Então, se a gente pensar que projetos de extensão ou grupos como Desmedida, o Loucura e Cidadania e outros estão nessa trincheira, que não são apenas a partir da formação acadêmica, mas da formação política, de pensar instrumentos de intervenção, de ações como essas que a gente impulsionou aqui e que gerou, por exemplo, um grupo de trabalho que quer fazer um plano estadual no Estado, né, relacionado a essas questões, me parece que é uma coisa bastante importante. E, além disso, tentando dialogar o tempo todo com aqueles coletivos, sobretudo na luta antimanicomial, que tem se fragilizado com os retrocessos na política de saúde mental. Então, eu tenho entendido assim, que há questões bem difíceis para a gente enfrentar, mas que a gente também está voltando a ser criativos e criativas para pensar em como fazer um enfrentamento e com quem a gente se alia. E aí, por exemplo, a gente tem pensado que se o sistema de justiça ou os órgãos do sistema de justiça, por muito tempo, foram conservadores, não atenderam, né, as pautas dos movimentos sociais, a gente tem entendido que eles também são uma arena de disputa. E é isso, por exemplo, que a gente tem apostado aqui, seja através da Defensoria Pública do Estado, da Defensoria Pública da União e também do Tribunal de Justiça, que tem se aberto a essas questões. Então, me parece que o que a gente está sendo convidada hoje é a dialogar mais e também juntar nossas pautas, que não podem ficar isoladas, né, da saúde mental, com as pautas também no campo maior, do direito à saúde, também com a pauta do encarceramento em massa. A gente tem vários movimentos hoje no Brasil que tratam disso, e como trazer a questão, por exemplo, da medida de segurança, da saúde mental também para esses movimentos. Eu acho que a gente precisa construir por aí, dessa forma, sempre trazendo mais aliados e não se isolando mais, e por isso que eu acho bacana essa iniciativa do observatório que vocês estão construindo aí no Rio Grande do Sul, que a ideia é convidar outros atores para uma pauta que seja comum, e a gente não fique isolado nos estados tentando dar conta de cada problema que a gente tem, né, cotidiano aqui. Eu acho que é bem muito importante essa tua avaliação, né, comungamos dela, e de fato, nesses tempos duros que vivemos, né, se alguém assistir essa entrevista daqui 3, 4 anos, né, nós estamos em meio, nem sabemos em que meio, né, mas estamos vivendo a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, né, sem nenhum plano estratégico do governo federal para enfrentamento disso, né, o que tem exigido, inclusive, das organizações do mundo sanitário, aí, da saúde coletiva, do campo da saúde coletiva brasileira, e das instituições envolvidas, como o Conselho Nacional de Saúde, né, a propor alternativas na ausência, no vácuo do governo federal, né, e que não atua apenas por uma incapacidade, não atua como uma forma de atuação política, né, não ter um plano estratégico para isso faz parte de uma intervenção política. Ter um ministro interino por mais de 60 dias hoje, né, um militar, inclusive, no Ministério da Saúde, faz parte de um plano de intervenção, né, não é dificuldade de nomear um outro ministro, né. Então, isso exige de nós, das nossas instituições, né, sobretudo as universidades públicas, que estão sendo muito atacadas também, a constituição de redes, né, redes que afirmem, né, a nossa vocação, né, por trabalhar na direção de proteger os mais fragilizados, né, e de construção de saberes e conhecimentos em torno disso, reafirmando o caráter público, né, das políticas públicas, né. Então, queria te agradecer enormemente, Ludmila, né, o teu tempo, a tua disponibilidade para a nossa entrevista, e desejar para você aí uma boa luta e que estamos juntos, né? O Loucura e Cidadania e o Desmedida são irmãos, né? Espero que a gente possa compartilhar de outras experiências e trabalharmos juntos em processos de formação, em atividades, que a gente possa inventar coisas novas, porque o mundo está exigindo isso de nós.
Um grande abraço, obrigado. Obrigada.